A minha mãe, ela nunca falou comigo sobre sexo, sobre menstruação, sobre nada do tipo, porque na cabeça dela, ela achava que se ela tocasse nesse assunto comigo, ela ia estar me incentivando e não me ajudando. Se a minha mãe soubesse que o fato dela não falar essas coisas comigo só causava mais curiosidade da minha parte em saber desses assuntos e o pior, em saber na prática, eu tenho certeza que ela teria feito tudo diferente. Porque quando eu tava com 12 anos, eu comecei a namorar o filho da minha vizinha que só tinha 14. E ele era completamente inocente e leigo no assunto, assim como eu. Porque os pais dele também eram da mesma época da minha mãe, que pai não podia conversar isso com o filho, porque era falta de respeito. E nós dois teve que aprender da forma mais difícil possível. Porque quando a gente começou a namorar, eu tava tão novinha, tão criança, que eu nem menstruava ainda. Quando a minha menstruação veio a primeira vez, já tinha tipo 2, 3 meses que a gente tava junto. E eu era tão assim, tão bobinha, tão inocente, que quando veio pra mim, eu achei que eu já tinha me tornado adulta, porque a minha mãe, ela me preparou para aquele momento. Então eu pensei, nossa, eu menstruei, eu tô adulta. A partir de hoje eu tenho que fazer coisa de adulta. E já veio na minha cabeça logo transar, porque eu tava namorando, eu tava adulta, então eu teria que transar. Não era nem uma questão de querer, era uma questão que eu achei que era obrigação, era uma coisa certa pra minha idade, pra minha fase que eu tava, porque eu tava menstruando. E nisso eu fui contar pra ele que eu tinha menstruado e que isso era um sinal que a gente deveria ter relação sexual. E ele ficou até meio assim com medo, porque, como eu disse, ele era completamente inocente, assim como eu. Mas ele topou, é claro, né? Até por curiosidade também. E a gente teve a nossa primeira vez, os dois perdeu a virgindade um com o outro e foi horrível. Nossa, foi uma experiência que depois eu não quis nem repetir. Eu fiquei com ele a primeira e a última vez, porque nenhum sabia de nada. Ele me machucou, eu acho que eu consegui machucar ele também. Nossa, foi horrível. Depois eu nem conseguia ficar sozinha com ele, porque eu tinha medo de ter que fazer aquilo de novo com ele. E depois daquilo, passou um tempo, a minha menstruação ela não veio mais. E eu comecei a ficar doente, ficar doente. Eu nunca desconfiei. E a minha mãe também, eu tenho certeza que nem passava pela cabeça dela. Até porque ela nunca tinha tocado no assunto comigo, então nunca que eu teria feito essas coisas. E aí ela resolveu me levar na ginecologista pra saber o porquê que eu não tava menstruando mais, já que eu tinha menstruado 2, 3 vezes antes disso, não me lembro bem. E quando a gente chegou no consultório, a primeira pergunta da médica pra minha mãe era se eu já tava tendo relação sexual. E eu lembro que a minha mãe ficou brava com ela, que não, de jeito nenhum, que eu só era uma criança. Apesar de eu já ter menstruado, né, eu só era uma criança. E a médica ficou assim meio sem jeito, porque querendo ou não, elas têm experiência no assunto também. E eu também não discordei com a minha mãe, não. Hora nenhuma eu assumi que eu já tinha ficado, já tinha acontecido, porque eu não tava entendendo bem o que tava acontecendo ali. E aí a médica foi, passou exame de urina, exame de sangue e me encaminhou para a sala de ultrassom, porque ela falou para minha mãe que queria ver, né, o meu útero, meus ovários, para saber se estava tudo bem, se era só uma questão hormonal. E eu lembro que, nossa, eu, de verdade, eu não gosto nem de lembrar dessa cena. Calma aí, eu vou conseguir falar. Eu lembro que quando a médica me deitou naquela maca e me colocou aquele aparelho na minha barriga, foi a situação mais confusa e mais difícil que eu passei na minha vida inteira. Porque ela falou assim pra minha mãe: eu sinto muito em ter que te dar essa notícia desse jeito, mas a sua filha já tá com quase 3 meses de gestação. Nessa hora, a minha mãe caiu em choro. E eu caí em choro junto com ela, porque eu fiquei me sentindo culpada de ver a minha mãe naquela situação e de saber que eu tinha causado aquilo nela. E foi muito desesperador pra mim. E quando a minha mãe contou pro meu pai, eu fiquei assim, muito assustada, porque eu já tava assustada com a situação. E meu pai ainda falou que ele ia me matar, que ele ia matar meu filho, que ele ia matar o pai do meu filho. Então, assim, foi um momento muito difícil mesmo. E a minha gestação em si não foi nada fácil, porque eu só tinha 12 anos, o meu corpo não estava preparado ainda para gerar um filho. Eu passei o restante da minha gravidez mais internada aqui em casa. Eu sofri dia após dia. O meu corpo doía, eu me sentia o tempo todo cansada, doente. E eu ainda tinha que lidar com a minha mãe sofrendo o tempo todo, porque a minha mãe ela se culpava o tempo todo por nunca ter conversado comigo, por nunca ter me explicado. Foi muito difícil. E
Além de tudo, eu tive um parto prematuro, porque o meu corpo, ele ainda era muito frágil, ele ainda era muito imaturo, ele não conseguiu gerar uma criança até o final da gestação. E foi uma das partes também que eu sofri muito, porque eu tive que amadurecer à força. Eu tive que amadurecer através do sofrimento, porque o meu filho, ele foi direto para UTI, porque ele nasceu antes do tempo. E eu fiquei naquele sofrimento de ficar 5 meses acompanhando o meu filho de longe, sem poder pegar, sem poder tocar, porque eu era muito criança ainda, mas era meu filho. E a partir do momento que a gente é mãe, independente da sua idade, você já tem aquele amor de mãe. Então eu tive que crescer antes da hora, a base do sofrimento mesmo. E o pai do meu filho, ele sempre assumiu, apesar de que ele era só uma criança, mas a família dele sempre deu total apoio, e até hoje dá também. Mas a gente nem continuou junto, é óbvio, porque a gente nem entendia direito ainda o que era amor de verdade. E assim que o meu filho cresceu, que ele começou a entender um pouco o que era namoro, o que era relacionamento, o que era relação sexual, eu já fui logo ensinar ele, eu já fui logo explicar para ele que ele tinha que se prevenir, que existia camisinha, que existia remédio. Porque se um dia o meu filho cometesse o mesmo erro que o meu, eu coloquei entre aspas aqui, porque eu não considero meu filho um erro, meu filho é a razão da minha vida. Mas se um dia ele cometesse o mesmo erro que o meu, ele não poderia falar que tinha sido por falta de informação. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E essa história de hoje é um assunto muito sério da gente se falar, né? Realmente é muito importante que os pais ensinem seus filhos educação sexual, ensinem sobre prevenção, né? Para que não aconteça igual na história, que eles aprendam da pior forma possível, porque não que o filho seja um fardo, um erro na vida de uma pessoa, mas tem a hora certa. Eu acho que 12, 13, 14, 15 anos não é a hora de uma menina ou de um menino ser pai, ser mãe, não. Então é muito importante que a mãe converse com a sua filha, que o pai converse com o seu filho, ou ambas as partes, não importa. O importante é que a criança, o adolescente, né, o pré-adolescente, traga essa informação de casa e não aprenda isso da pior forma possível, não é mesmo? E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Dê seu joinha, que é muito importante, eu sempre falo isso aqui e realmente é importante. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar no YouTube vai te notificar. Me siga lá também pelo Instagram, porque por lá eu tô sempre postando o meu dia a dia, tô mais presente com vocês, interagindo, tá bom? Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, nos comentários, o link do meu Instagram e vou deixar também o meu e-mail, caso você queira me enviar a sua história para talvez aparecer aqui no nosso canal de interpretação, tá bom? Lembrando que as nossas histórias podem ser reais, baseadas em fatos reais ou mesmo fictícias. E é isso. Beijão. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Até as próximas. Tchau!